Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora o vídeo de 493 dos médiuns, capítulo 13, capítulo 14, que isso, 13, capítulo 14. Então vamos dar uma sequência agora um pouquinho mais rápido. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Então, olha só. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos, né? Pode, pois, dizer-se que todos são. Pode-se dizer que todos são médiuns. Mais ou menos. É o que nós temos dito. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, né? Mas por que uns mais ostensivos, outros menos ostensivos? As questões correspondentes é inimaginável, né? Mas vamos entender por esse lado desigualdade evolutiva, conhecimento das leis divinas. Então, os fatores são inimagináveis. Né? Intelecto, moral, mais avançado, menos avançado, inteligência, mais, menos, mais evoluído, menos evoluído. Agora, isso é relativo, não tem como dizer esse encontra-se num grau X, esse num grau Y, não tem como. A evolução, devido à desigualdade, ela é muito pessoal, ela é muito íntima, que na verdade quem tem conhecimento é o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos, né? Esses seres que já vivem num nível que nós não temos condições de imaginar. Pois, dizer que todos são mais ou menos médios, mais ou menos médios. Agora, olha só para você ver. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Então, assim só se qualificam aqueles... Todavia, usualmente, é o costume, usa-se essa forma aqui no nosso nível evolutivo. Usualmente, assim só se qualificam médiuns, né? Aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, vamos dizer assim, você é médium psicógrafo? Sim. Então, esse usualmente é tido como médium. Aí a pessoa fala assim, engraçado que eu não tenho
mediunidade nenhuma. Isso é falta de conhecimento, porque às vezes aquela pessoa tem mais dons mediúnicos do que aquele que está trabalhando. Só que o não interesse dela ainda por esses fatores é que ela ainda não se despertou. Porque é necessário que a pessoa estude as obras básicas e nos estudos da literatura espírita, a pessoa percebe a aptidão. Então, a aptidão pela psicografia, a aptidão pela cura, a aptidão pela vidência, e assim sucessivamente. A aptidão. Você tem mais interesse em certos dons. Você entendeu? Como, por exemplo, ao conversar com algumas crianças de 5 anos até 10 anos, 12 anos. Oi, bem, tudo bem? Tudo bem. Você, quando crescer, você vai querer atuar em qual área profissional? Qual área profissional? Você quer estudar para quê? Assim, para qual profissão? Ah, eu quero ser médico. Um dia eu conversando com uma criancinha de 5 anos, uma menininha, eu perguntei a ela, assim que você crescer, você quer ser o quê, bem? Ela falou assim, eu quero ser médica. Ela disse com a palavrinha dela. Eu quero ser médica que cuida dos gatinhos. Aí eu entendi, veterinária. Olha só. Agora, por que ela tem esse interesse desde os 5 anos em ser médica, veterinária, e não, assim, uma pediatra? Olha só, aptidão do espírito. O espírito retorna ao corpo físico, muitas vezes com aquela aptidão. E nós não podemos nos esquecer que esse processo nós trazemos de vidas passadas. Então, quantos seres se prepara numa existência para dar sequência naquela faculdade, na próxima existência? Como alunos numa faculdade que, reprovados mediante algumas matérias, no próximo ano, ele vai ter que deparar com aquelas matérias, batalhando para poder superar aquelas matérias. Mas aqui na Terra, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, né? Como eles costumam dizer, mais desenvolvidos, né? E se traduz por efeitos patentes, né? De certa intensidade. O que então? Depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, né? Os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta.
ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades. Quantas são as espécies de manifestações? Quantas são as espécies de manifestações? Nós não sabemos. Eu posso dizer que são raros os espíritos evoluídos que sabem. Eu acredito que nem os espíritos evoluídos têm assim, um número preciso com relação a essa ordem. É impossível. Por quê? Porque tudo encontra-se de acordo com o nível de cada ser em processo de evolução. Então, no livro dos médiuns mesmo, eu não sei se é Erasto ou São Luís, que diz que esse número vai do 0 ao infinito. Então é impossível, né? Saber dessas ordens ou daquela ordem. Donde resulta que formam tantas variedades. Quantas são as espécies de manifestações? As principais para nós aqui, Kardec assim as classificou. Mas veja bem, isso é para nós, no nível evolutivo, os quais nós nos encontramos. As principais são a dos médios de efeito físico, a dos médios sensitivo ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores. Ai, graças a Deus, a minha está no meio. Mas isso não é privilégio, não. Isso não é privilégio. A dos pneumatógrafos, a dos escreventes, a dos escreventes ou psicógrafos. Mais uma está também aqui. Mas apesar que tem audientes, videntes, tem algumas minhas aqui que eu transito para lá, para cá, nestas classificadas aqui por Allan Kardec. Mas isso não é privilégio nenhum, de forma alguma. Isso é uma oportunidade de trabalho, é uma ferramenta de trabalho de acordo com o nível evolutivo de cada um, de acordo com a bagagem de cada um. Porque nós não podemos nos esquecer que, por ser um processo inerente, o indivíduo disciplinado, ele ascende. Mas o indivíduo indisciplinado, devido ao processo inerente, ele pode também sucumbir. Ele pode sucumbir. Quantos milhões de médios existe no mundo que já sucumbiram devido à vaidade, devido ao orgulho, devido ao ciúme, devido à inveja, né? Devido à idolatria. Tem médios que gostam de ser ovacionados, principalmente oradores. Quer agradar o orador, ovaciona eles para ver. Mas eles ficam, sabe, eles ficam igualzinho bexiga de festa de aniversário. Eles ficam todo inchado. E não podia ser dessa forma. Então, quantas são as espécies de manifestações?
É lógico que Kardec, as principais são, ele disse, por que as principais são estas que Kardec disse? Aqui as classificou aqui para nós, no Livro dos Médiuns. Porque estas aqui, resumidas por Allan Kardec, elas abrangem todo o nosso processo evolutivo aqui na Terra. No grau evolutivo que nós nos encontramos, todas estas abrangem. Todas estas satisfaz o nosso nível. Porque olha só para você ver. Porque as principais são. Começa Allan Kardec. Olha a sabedoria de Kardec. Ele não colocou assim aleatórias, não. Ele as classificou de acordo com a necessidade uma das outras. E tem pessoas que não analisam isso. As principais são a dos médios de efeito físico. Então veja bem, a dos médios de efeito físico. Nós temos que entender que todas as outras faculdades mediúnicas posteriores a esta aqui agora, médios de efeito físico, todas as outras faculdades posteriores a esta aqui, todos os médios, eles têm que ser detentor da faculdade de efeito físico. Isso equivale a dizer que todos os médios que trabalham, as suas faculdades mediúnicas, todos eles são detentores do efeito físico, sem os quais nenhum outro trabalho, nenhum outro, vamos usar o termo, nenhum outro fenômeno espírita acontece. Olha só para você ver. Sequência. A dos médios sensitivos. Não existiria um médio sensitivo se o mesmo não fosse detentor de efeito físico. Então você observa que o efeito físico é a base. O efeito físico é o primordial em todas as outras faculdades mediúnicas. Então olha só. Ou impressionáveis, a dos audientes ou dos videntes. Todo médio audiente ou vidente, ou psicofônico, ou psicógrafo, ou curador, todos médios, precisa ser, antes de tudo, médios de efeito físico. Eles precisam ter esta energia de efeito físico. Fluido animalizado. Todas as faculdades mediúnicas. Então, o audiente, o vidente, o psicógrafo, o psicofônico,
todos, coloquemos todos na categoria número 2. E o efeito físico na categoria número 1. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar o efeito físico em todos os médios. Vamos eliminar o efeito físico no médio vidente, audiente, psicofônico, psicógrafo, curador. Deixa de existir essas faculdades neles. Olha só para você ver como que são as coisas, né? Agora, é interessante o sonambúlico, os curadores, pneumatógrafos, os escreventes, o psicógrafo, né? Como está aqui. O interessante é a sequência que Kardec os classificou. A sabedoria de Kardec, por exemplo, médios de efeitos físicos. Nós vamos ficar sabendo no próximo vídeo o que significa médios de efeito físico. Então, esse médio de efeito físico, o detentor desta faculdade, dentro da programação da espiritualidade, de acordo com a evolução do ser, de acordo com a necessidade da programação reencarnatória dele, aí vem a aptidão. Tem ele aquela aptidão, mas sabendo-se que ele, de acordo com aquela aptidão, ele é também um médio de efeito físico. Numa categoria imperceptível, porque nós desconhecemos quantos milhões de fluidos, de espécies de energias circundam o nosso perispírito. Nós desconhecemos, mas de acordo com os estudos elaborados por Hippolyte Léon Denisard Rivail, nós temos essa classificação, né? Então, é de extrema importância que as pessoas releia e procure degustar mesmo esta questão 159, porque ela é muito importante, né? Quando a pessoa, no princípio aqui, lê da seguinte forma: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Aí a pessoa já vai parar e pensar, fala, bom, mas eu converso com alguém que sai bocejando. Eu tenho pensamentos ruins o dia todo. Eu me melindro fácil. Eu, me altero fácil. Porque a pessoa é induzida a se melindrar, a se ofender, a guardar ressentimento, guardar mágoa. Você entendeu? Tudo devido às influências. Mas é preciso entender também que semelhante atrai semelhante. Nós não podemos culpar os espíritos mediante tudo que nos acontece. Se eu sou aquela pessoa assim, que guardo rancor, me melindro fácil, me ofendo fácil, tem 50% de influência das trevas? Tem.
Mas 50% primeiro, eu porque sou dessa forma. Porque aquela pessoa que não é detentor desses sentimentos negativos, as trevas não conseguem lograr êxito. Tem pessoas que chegam e me perguntam, Luiz, você me perdoa? Perdoar do quê? O que eu cometi com você tal dia? Eu falo, não vou te perdoar. E eu não perdoo ninguém. Mas por que você não perdoa, Luiz? Porque eu não me ofendo. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor, eu não guardo ressentimento. Passa. Eu não vou dizer que eu não sinto naquele momento o impacto. Estou no corpo físico, é natural. Eu sinto o impacto, mas depois eu consigo digerir aquilo, eu consigo eliminar aquilo ao ponto de depois de eu não pensar. E aquelas pessoas que 24 horas dizem assim, eu perdoei fulano, cicrano, bertano, mas 24 horas a pessoa está batendo nessa tecla. A pessoa não tira o nome da pessoa da boca. Então é porque não perdoou. Então é porque a pessoa ainda está ali encarnada, incorporada, daquele jeito na vida da pessoa. Então nós vamos para o próximo vídeo.